A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Eu quero compartilhar com você uma porção da rica palavra de Deus que encontra-se em Mateus, capítulo 27, verso 33, que diz assim: Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. O título da nossa reflexão é Nada dura para sempre 3, Gólgota. Nós estamos concluindo com esta reflexão uma série de reflexões que nós fizemos, que Deus colocou no nosso coração para refletirmos juntos, justamente acerca deste título que fala que nenhuma fase dura para sempre, parte 3, que é o Gólgota. Nós tratamos, numa primeira oportunidade, da primeira fase que nós pegamos, uma fase que Jesus viveu, chamada deserto. Falamos acerca de uma outra fase que Jesus viveu, chamada Getsêmani. Na primeira, refletimos juntos da provação que Jesus passou, vencendo esta provação pela fé, tomando posse da palavra, respondendo à tentação do inimigo e à afronta do inimigo usando a palavra. Nós vimos no Getsêmani o que Jesus Cristo viveu. Jesus Cristo viveu um sofrimento profundo, uma dor profunda. Nós vimos também que aquele foi um local onde houve a traição de um dos seus discípulos, chamado Judas. E vimos que nestas duas fases, Jesus Cristo passou por elas, não permaneceu nelas, fazendo com que o título da reflexão nos ensine que nenhuma fase dura para sempre. Jesus venceu em todas elas. E todas essas fases que Jesus passou é porque Deus tinha um propósito nelas. A primeira era preparar Jesus para o seu ministério, onde ele, durante 3 anos, ele exerceu o ministério que Deus tinha em sua vida. Na segunda, no Getsêmani, Jesus Cristo estava sendo preparado para aquilo que viria após, que era a traição, que era a solidão, que era o sofrimento, que era a cruz que estava esperando. E Jesus passou por esta fase, buscando a Deus, orando, pedindo que passasse dele aquele cálice, mas Jesus Cristo sempre, ao final, dizia: contudo seja feita a sua vontade. Jesus nos ensina naquele momento, naquela fase, que o importante é estar no centro da vontade de Deus e permitir que a vontade de Deus se cumpra, mesmo que essa vontade aos nossos olhos, essa vontade pareça não ser boa. E Jesus Cristo se submeteu, porque ele sabia que precisava passar por aquela fase para enfrentar aquilo que viria depois. E agora, nessa terceira e última reflexão, nós vamos falar justamente do Gólgota, que é essa terceira fase que nós vamos ler, refletir e aprender com essa fase de Jesus e tirar ensinamentos profundos para a nossa vida. O Gólgota, ele também é conhecido, caro ouvinte, como Calvário. É o nome da colina lá em Jerusalém, onde Jesus foi crucificado. O termo, ele significa lugar da caveira ou monte da caveira. Provavelmente, segundo os estudiosos, por ser o local onde se encontravam crânios e ossos de pessoas que foram executadas naquele lugar. Então Jesus Cristo estava indo para a sua crucificação, no lugar chamado Gólgota, lugar de extrema dor, lugar de extremo sofrimento, lugar de execução. Isso aqui já abre um parêntese, que muitas das vezes na nossa fase, na fase que a gente passa na vida, às vezes aquela fase é uma fase de extrema dor, é uma fase de extremo sofrimento, é uma fase onde querem executar os nossos sonhos, querem executar os projetos que Deus colocou em nossos corações, querem emboscar aquilo que Deus separou para cada um de nós. E é justamente neste local, nesta fase da vida, que o poder de Deus se manifesta, nos dando o escape, nos fazendo buscar a sua face, orando, clamando, chorando, porque é justamente num lugar como esse, em um lugar de extremo sofrimento, um lugar de extrema dor, é que entra
pela fé, a ação de Deus em nossas vidas, nos dando o escape. Mas neste caso aqui, eu quero compartilhar com você o que Jesus passou no Gólgota. Jesus, depois de um grande deslocamento, de um deslocamento feito até o Gólgota, Jesus estava cansado. Jesus Cristo estava desidratado. Jesus Cristo estava tão cansado, tão debilitado, que em determinada parte da via que ele percorreu até chegar ao Gólgota, colocaram um homem chamado Simão de Cirene para carregar a cruz de Jesus, porque ele estava numa situação muito, mas muito difícil. E quando ele chegou nesse local, ele chegou cansado e desidratado. E os discípulos ali e deram para Jesus um vinho misturado com fel. Jesus recusou. Algo tão ruim, naquele momento tão difícil. Ainda colocaram algo ruim em sua boca para que ele pudesse se hidratar. Naquele momento a gente consegue ver que o engano, Jesus estava esperando outro tipo de bebida e veio uma bebida amarga, gosto de fel. E isso mostra o engano. Jesus Cristo foi se crucificado, significa dor. Dividiram as suas vestes, tirando por meio da sorte. Então Jesus passou pela exposição. Colocaram por cima da cabeça de Jesus a inscrição: "Este é o Rei dos Judeus". Ironia, sarcasmo. Foi colocado ao lado de ladrões e criminosos perigosos. Aqui mostra a quebra de reputação de Jesus. As pessoas que passavam no local lançavam insultos, dizendo: "Você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz, se é filho de Deus". Ele foi insultado, ele foi menosprezado. Líderes religiosos que estavam no local diziam: "Salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo". Foi desacreditado. Por volta das 3 da tarde, Jesus bradou em alta voz: "Elohi, Elohi, lama sabachthani", que significa: meu Deus, por que me abandonaste?". Depois de bradar novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Ou seja, Jesus enfrentou a morte, o último desafio. Jesus, ele foi crucificado neste terrível lugar, caro ouvinte, por nós. Ele passou por esta fase do Gólgota, da crucificação, ele passou por nós. Jesus morreu por nós. No verso 52 do capítulo 27 diz que, após a morte de Jesus, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra, ela tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Jesus morreu na cruz do Calvário, passou pelo Gólgota para nos salvar da morte eterna e dizer ao mundo que ele tem sim o controle de tudo e nem a morte pôde detê-lo. Nenhuma fase dura para sempre, caro ouvinte. O Gólgota não foi capaz de segurar, de deter o propósito que Deus tinha por meio da vida de Jesus. E o propósito que Jesus tinha em enfrentar aquela cruz. Ele enfrentou a morte, o último desafio. O desafio para que Jesus, pelo que Jesus foi preparado ao longo do tempo, para que vencesse a morte e mostrasse que ele tinha domínio sobre a morte. E não ia ser o Gólgota que iria deter as promessas de Deus por meio de Cristo. Nada pôde deter. Nenhuma fase dura para sempre aqui nesta terra. Jesus passou por várias fases e nós refletimos ao longo de 3 finais de semana. Deserto, Getsêmani e concluímos hoje com o Gólgota, que foi a 3ª fase. E cada uma dessas fases Jesus venceu. E cada uma dessas fases ele nos ensinou que nenhuma das fases em que nós vivemos nesta terra, seja de dor, seja de sofrimento, seja de tristeza, seja de amargura, seja de traição,
nenhuma dessas fases elas vão durar para sempre. Elas têm um início, meio e fim. Quando nós colocamos Deus no centro da nossa vida, pedindo que Ele tenha o controle da nossa vida e das fases das nossas vidas, nós vamos sim enfrentar várias fases, e essas fases não serão capazes de obstruir os propósitos que Deus tem em nossas vidas. Mas é uma via de mão dupla. Eu tenho que buscar a presença dEle, eu tenho que querer que a vontade dEle se cumpra em minha vida, para que a resposta dEle a esta busca seja: durante a fase você está sendo forjado, durante a fase você está crescendo, durante a fase você está vencendo, e nenhuma dessas fases farão com que você seja derrotado. Nenhuma fase, independente da fase que você esteja vivendo, nenhuma delas, aqui nesta terra, crendo no Senhor Jesus Cristo, nenhuma dessas fases vão durar para sempre, e quando elas aparecerem em sua vida, é porque tem um propósito. Deus quer fazer você crescer, Deus quer fazer você avançar, Deus quer fazer com que você tenha mais intimidade com Ele, busque mais a sua presença, para que você consiga, ao longo da sua caminhada, adquirir robustez, adquirir vontade, força, determinação, resiliência, e até mesmo para servir de testemunha para outras vidas que estão passando por fases semelhantes à sua, e você vai ser a resposta para outras pessoas, mostrando que quando Deus está na nossa vida durante a fase, aquela fase não vai deter os propósitos de Deus na minha vida. Ela vai servir para me impulsionar para aquilo que Deus tem em nossas vidas, em sua vida e em minha vida. Todas as fases enfrentadas por Jesus tinham um objetivo a ser alcançado. E nelas, Jesus Cristo cresceu. Jesus Cristo venceu para cumprir o propósito que Deus tinha a realizar na sua vida e por meio da vida de Jesus. Mas tem uma fase, caro ouvinte, essa sim dura para sempre. A vida eterna, com ou sem Jesus. Isso vai acontecer um dia. Jesus Cristo passou por todas as fases na terra, que não duraram para sempre, para nos ensinar e mostrar que Ele é o único caminho que nos conduz à fase que dura para sempre, a vida eterna com Jesus. Jesus Cristo passou por todas essas fases para vencer o desafio final, que era a morte, e nos conduzir, por meio dele, crendo nele, por meio dele, para a vida eterna ao seu lado. Jesus Cristo nos oferece uma fase que dura para sempre. Mas isso é uma decisão particular. Você é que tem que decidir: eu quero viver esta fase eternamente. E Jesus Cristo quer que você viva uma fase eterna ao seu lado, num lugar onde não haverá choro, tristeza e nem ranger de dentes. É na eternidade com Ele. Mas para isso, eu tenho que entregar a minha vida a Jesus. Eu tenho que confessar com os meus lábios que Jesus Cristo é o Senhor, enviado do Pai para me salvar. E a partir daí buscar uma intimidade com Ele, crendo que Ele é o Salvador, que Ele veio para me salvar e me resgatar, é o passo principal para que eu consiga nele garantir a vida eterna. Porque nada que eu faça de esforço neste mundo será capaz de me tornar apto a viver eternamente com Ele. A única ação que me torna apto a viver eternamente com Jesus é o sacrifício que Ele fez na cruz, e eu reconhecer esse sacrifício e aceitar este plano de salvação para a minha vida. E que nós possamos entender que todas as fases nesta terra que nós estivermos passando, nós temos que buscar a presença dEle. A fase está difícil, está doendo, você não está entendendo, mas tenha calma. Se Jesus Cristo está no centro da sua vida, essa fase não vai te matar, essa fase não vai te humilhar, essa fase não vai te derrotar, essa fase vai te fortalecer para aquilo que Ele tem preparado para você, algo que Ele fez especialmente para a sua vida, onde Ele vai te abençoar, vai te honrar, vai te usar. Mas que nós possamos entender que Jesus Cristo nos amou, passou por todas essas fases para nos dar a vida eterna. Que Deus te abençoe. Que esta sequência de palavras
que elas possam continuar germinando em seu coração e seja a bênção para a sua vida, para a sua família, não só agora, mas para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém.